Melbourne, 1997. Jean Alesi de Benetton ignorava por voltas e voltas e mais voltas os chamados da equipe pelo rádio. Entre nos boxes para reabastecer e trocar pneus. O resultado, previsivelmente, foi pane seca. Na época, todo mundo achou que era mais um daqueles lances inexplicáveis de Jean Alesi, um cara veloz, mas que às vezes metia os pés pelas mãos. Alheios a tudo isso, brasileiros que trabalhavam na transmissão para TV aqui no nosso país, pegaram essa história e usaram ela para aplicar uma peça ao técnico de som. E anos depois, Alesi entraria na trollagem para cima do cara. Isso mesmo. E você está em Pequenas Grandes Histórias, é claro. Toda semana aqui no Splash & Go você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. Essa história eu já sabia a parte do Alesi, mas fiquei sabendo o resto lendo o livro do Reginaldo Leme. Escuta só. Jean Alesi, você sabe, foi um piloto de Fórmula 1 de velocidade inquestionável. Não havia quem pusesse em xeque sua capacidade de pilotar um carro no limite e às vezes também um pouco além dele, andando de lado lindamente na Fórmula 1. Derrapagens controladas, traseiradas, power slide, coisa linda de se ver. É inclusive considerado por alguns, inclusive por mim, um daqueles campeões perdidos. Tivesse tomado algumas decisões diferentes na carreira, não é culpa dele, e as cartas certas tivessem saído para ele na hora certa, poderia ter um ou mais campeonatos. Em 1997, ele fazia sua 8ª temporada completa na Fórmula 1, agora em seu 2º ano na Benetton. E em Albert Park, Grande Prêmio da Austrália, a primeira prova daquele campeonato, dia 9 de março, ele teve, para quem estava assistindo a corrida, e eu estava, um abandono esquisito. Parecia pane seca, mas a gente não sabia, porque os carros daquela altura já tinham telemetria, o piloto já tinha rádio, tudo na Fórmula 1 já era bastante tecnológico. Todo mundo achava, inclusive a equipe e nós, que aquele tipo de atrapalhada de ficar sem combustível numa pista de Fórmula 1 era coisa do passado, certo? Aparentemente, nem tanto, porque a Benetton, e depois a gente veio a saber, quase todas as equipes daquele grid, e também a Rede Globo enfrentavam problemas de comunicação por rádio. Alesi iniciou a prova na 8ª posição. Durante a corrida, ele esqueceu a volta em que tinha que parar e a Benetton começou a avisar para ele no rádio. Faltam tantas voltas para o pit, uma volta menos, outra volta menos, está na hora de parar. E em razão de um problema de comunicação e muito focado no que estava fazendo, os giros foram se sucedendo, o combustível foi baixando e, terrível coincidência, o display do volante estava embaçado e ele não conseguia ver o marcador de combustível. Focando na corrida, ele foi ficando na pista e se empolgou inclusive com o fato de que foi ganhando posições, porque, ora, todo mundo foi parando. Era quinto, Schumacher parou, subiu para quarto. Era quarto, Mika Hakkinen parou, subiu para terceiro. Era terceiro, David Coulthard parou e ele era, de repente, então, segundo. Uau! Um pódio à vista. Desesperada, a Benetton apelou para o último recurso, aquelas placas no pit wall, rezando para que o Alesi tivesse a luz de olhar. Não deu outra, e quando ele abriu a volta 34, seria aquela a sua última. 2 curvas ainda no primeiro setor e o motor Renault apagou. Alesi voltou aos boxes para enfrentar a cara amarrada, obviamente, da equipe. Mas em sua defesa, o problema de comunicação naquele dia em Melbourne era generalizado. E lendo o livro do Reginaldo Leme, vou pôr para vocês aqui a capa, vale muito a pena, eu vi uma história que se conecta a essa de bastidor contada por ele. Na transmissão, a Rede Globo, que trazia o sinal da Fórmula 1 para o Brasil naquela época, enfrentou desde os treinos de sexta-feira problemas para fazer o som chegar e saber se o som estava chegando. Da cabine lá na Austrália, um Deus nos acuda, e o técnico de som Cláudio Amaral passou o final de semana inteiro Rio de Janeiro na escuta, esperando a resposta vinda do Brasil. Tinha hora que vinha, tinha hora que não vinha. Então, uma cena muito comum naquele final de semana, o técnico de som, Rio de Janeiro, na escuta. E o problema, como eu comentei, atingia a todos. Reginaldo então conta no seu livro que eles combinaram de pregar uma peça em Cláudio.
Depois da corrida, voltaram das entrevistas nos boxes e falaram para ele assim: sabe que o pessoal da Benetton e o Alesi estão dizendo que eles não conseguiam se ouvir e ouviam apenas uma voz atravessando a comunicação, dizendo Rio de Janeiro, na escuta? O técnico de som, então, ficou desesperado, achando que era ele o culpado pela perda de um pódio para Alesi. Anos depois, Alesi foi pilotar pela Sauber e seria companheiro de Pedro Paulo Diniz. E então, num evento, a imprensa brasileira foi convidada para o famoso meet and greet para fazer aquela comunicação, aquela aproximação entre quem cobre a Fórmula 1 para um país e os pilotos. E já que Diniz e Alesi eram companheiros, Alesi estava no evento. Reginaldo e o pessoal da Globo chegaram então em Alesi e combinaram a peça que iam pregar em Cláudio. Lembra aquela vez que você perdeu um pódio em Melbourne por um problema de comunicação? O Alesi obviamente lembrava. E eles disseram, nós falamos para o nosso técnico de som que ele atravessou sua comunicação sem querer e que você não ouviu o rádio, enfim, aquela história toda. Muito boa praça, Alesi ouviu a história e falou, tá, e aí? Então, nós vamos falar para ele quando você chegar lá na nossa mesa, você corrobora a história, vamos ver a reação, beleza? Alesi topou a brincadeira, claro, na hora. Quando então passou pela mesa dos brasileiros, conversa vai, conversa vem, Alesi fala, sabe, vocês são do Brasil, né? Uma vez, eu perdi uma corrida, parará, 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 e o técnico de som ficou chocado. Mas não demorou muito tempo então e todo mundo começou a rir da cara do Cláudio Amaral, trollado pela galera do Reginaldo, com a ajuda de Jean Alesi. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe. E ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e deixe também com a gente a sua hypada. Essa nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles que gosta deste canal, que gosta dos nossos vídeos. Ele seguirá então recomendando a gente internet afora. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos, das breaking news, dos posts que saem nas nossas redes sociais, já falo delas. Temos aqui embaixo o grupo de Telegram e o WhatsApp onde você entra e passa a receber um post automático assim que cada um dos nossos conteúdos vai ao ar. E as nossas redes sociais estão passando aqui para você também. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o dia inteiro. E também nesse ano temos a novidade do site do splashandgo.com.br e o meu perfil pessoal no Instagram, para você ver mais coisas de bastidores, onde eu estou indo, eventos, etc. Tudo isso aqui embaixo na descrição. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.